funcionária do SEDECA, Centro de Defesa do Direito da Criança e Adolescente. Participo em diversas frentes de direitos de crianças e adolescentes, tanto na questão da violência sexual, no Comitê Nacional, como na Rede Equipate Brasil, no Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do nível nacional e do nível do Estado. Participo muito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro. Então, enfim, tem uma atuação bastante longa, tem mais de 45 anos que eu atuo nessa área da infância e da adolescência, principalmente na questão da violência sexual. Em primeiro lugar, eu acho conveniente que possamos separar a violência sexual, que é constituída pelo abuso e pela exploração. São duas situações muito diferentes, que requerem ações, estratégias, diretrizes diferenciadas. Acho conveniente, nesse primeiro momento, nós identificarmos o que são crianças e adolescentes abusados sexualmente. São utilizados para gratificação sexual de um adolescente ou adulto, baseado numa relação de poder que pode incluir. Isso que eu acho que é extremamente complexo, porque há uma tendência a acreditar que o abuso sexual é só com a penetração, tem que ser provado. Não é? E não é. Pode ser carícias, pode ser manipulação da genitália, pode ser da mama ou do ânus, pode ser pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, com penetração ou sem penetração, com ou sem utilização da violência. Quantos de nós já sofremos abuso sexual de homens mostrando os seus membros, ou pedindo para a gente tocar, ou pedindo para a gente sentar no colo deles? E nós, antes do Estatuto, nós não considerávamos isso como abuso sexual. Essa concepção de abuso sexual é bem mais recente e foi bem definida e aprovada no 3º Congresso Mundial de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em 2008, no Rio de Janeiro. Continuando, eu acho que é legal também nós definirmos o que é exploração sexual, né? Que ela se manifesta em todas as formas ou práticas de escravidão, ou análogas à servidão, venda, tráfico de crianças, sujeição por dívida, recrutamento forçado ou obrigatório para crianças serem utilizadas em conflitos armados, utilização e demanda e oferta de crianças para fim de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas. Recentemente, nós temos tido um aumento significativo do uso de crianças em pornografia. Então, depois de nós termos esclarecido rapidamente esses dois conceitos, vamos responder a pergunta propriamente dita: quais são os sinais e os sintomas? São vários. Mudança de comportamento repentina, geralmente é o primeiro sinal que indica que uma criança ou uma adolescente está sendo abusado sexualmente, sofre alterações de humor, tem uma agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico, geralmente em relação a uma pessoa ou uma atividade. Proximidade excessiva. Também, de modo geral, o abusador ou a abusadora manipula emocionalmente a criança, que não percebe que está sendo vítima e que com isso costuma ganhar a confiança da criança. Isso é muito comum quando as crianças são bem menores, que confundem como carinho, com afeto, né? Uma demonstração de carinho e de afeto. E isso faz com que a criança se cale. Também a chantagem. Muitas vezes o abusador ou a abusadora diz: se você contar para alguém, essa pessoa vai ter consequências. Inclusive, às vezes, chega até ameaçar questões mais graves, tá? Comportamentos infantis repentinos. Às vezes o menino está com 10, 12 anos e volta a chupar o dedo, querer o colo, uma madeira, comportamentos que já tinham sido superados, que voltam a ser. Uma outra manifestação interessante é o silêncio predominante. As crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, se fecham completamente e não querem conversar sobre nada. E as mudanças de hábitos, tá? Sono, falta de concentração, aparência descuidada, comportamentos sexuais excessivos, desencontrados com a faixa etária, né? E traumatismos físicos. Há muitas situações, às vezes, de
machucados, queimaduras, braço quebrado, perna quebrada, machucados que geralmente as famílias tendem a dizer que foram situações de queda. Então, de modo geral, foram essas situações que nós podemos identificar como possíveis identificação. Eu uma vez fui numa escola em São Paulo, uma escola municipal de São Paulo, muito calor. Nós tínhamos um calor excessivo e tinha uma criança de manga comprida, com as mangas, com roupa com manga comprida. Isso já há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. E aí conseguimos conversar com a criança e estabelecer uma relação assim, mais de afetividade, de carinho, de confiança, e identificamos que a criança tinha os bracinhos todos queimados, muito machucados. Porque também uma outra questão importante de ser registrada aqui é que muitas vezes o abuso sexual ele é iniciado por violência física. Ele também acontece de ter violências físicas ou violências psicológicas para depois chegar a ter a violência sexual. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai completar 35 anos, está previsto no artigo 131 que o Conselho Tutelar tem que zelar pela garantia, pela proteção dos direitos da criança e dos adolescentes. Eles atuam tanto nos plantões como em outras situações em que, por acaso, houver o direito violado ou suspeita de violação de direitos. É atribuição do Conselho Tutelar, não é função do Conselho Tutelar. As atribuições do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares, são muito definidas, muito bem definidas no artigo 186. São muitas, tá? O Conselho Tutelar é uma das portas de entrada para as denúncias de violação ou não realização de direito. E, evidentemente, que existe muita confusão sobre o papel dos conselheiros tutelares. Nós ainda estamos numa fase, apesar de termos 35 anos do ECA, em que o papel do conselheiro tutelar ainda é visto de forma muito equivocada por outros atores do sistema de garantia de direitos, tanto pelo Poder Judiciário como pelo Ministério Público, pela segurança, que muitas vezes exige que o conselheiro tutelar cumpra um papel que não é dele. Assim como também tem muitas famílias que usam o Conselho Tutelar para ameaçar as crianças, como se o Conselho Tutelar fosse uma repressão para as crianças. Há um desconhecimento muito grande dos conselhos tutelares, há uma confusão entre conselhos tutelares e conselhos de direitos, não é? Que conselheiros tutelares bem qualificados, eles podem e devem desempenhar um papel muito relevante em relação à prevenção, à proteção e à garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós ainda estamos no processo de construção, porque se quando o Estatuto foi aprovado, houve processos de capacitação, de formação, de qualificação em todo o país, nós estamos agora retomando essa visão de é preciso ter escola de direitos, é preciso que os conselheiros tutelares sejam atualizados em termos de todos os direitos, porque a situação está bastante mais complexa do que era há 35 anos atrás. Bom, a prevenção é a forma mais segura, mais abrangente, mais eficaz, tá? Para se evitar. Mas, de qualquer forma, podemos citar 3 eixos, tá? O primeiro eixo é informar a comunidade. É preciso que a comunidade escolar seja toda informada. Diretor, diretora, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, supervisor, supervisora, professor, professora, técnicos, meredeiras, enfim, todo o pessoal envolvido naquele processo escolar precisa estar capacitado, qualificado, bem preparado sobre a violência sexual. Quais são as causas, quais são as consequências, as manifestações. É preciso domínio sobre isso. O Ministério da Educação, em 2012, fez um manual muito interessante, sobre um guia escolar sobre
a questão do abuso e violência sexual nas escolas. O segundo eixo que seria interessante é criar no ambiente escolar um ambiente bem favorável para todas as crianças, incluindo aquelas que são excluídas por diferentes questões. O bullying hoje tem atingido muito as crianças nas escolas, então é fundamental que seja criado esse ambiente de inclusão, né, com aqueles considerados, ditos, né, diferentes, rejeitados pelos grupos. É preciso ter esse ambiente acolhedor, afetivo, amoroso com as crianças. Como disse o Mandela, se nós ensinamos a odiar, nós podemos ensinar a amar também. Então está faltando esse ambiente acolhedor, amoroso, afetivo no espaço escolar. Em todas as escolas, sejam escolas privadas, públicas, de diversos segmentos, é preciso que a gente crie esse ambiente. E depois, por último, também é preciso que a gente realize um trabalho preventivo com as famílias, com pais, mães responsáveis, padrastos, irmãos mais velhos, tios, padrinhos. É preciso que se discuta sobre isso, abordando, né, de forma consistente a questão do enfrentamento à violência sexual, considerando as questões de uma educação sexual, né, diferenciando o que é sexo, o que é direito sexual, o que é sexualidade. Quer dizer, quanto mais cedo se começa a discutir com as crianças sobre o seu próprio corpo, o que se pode tocar, o que não se pode tocar, quem pode, quem não pode, a diferenciação entre o toque afetivo e o toque abusivo é fundamental. Então, é aquela questão, nós estamos com 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 25 anos da campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Nossos Adolescentes, mas os desafios são muitos ainda. Vou citar alguns. No caso, por exemplo, vou me deter ao Rio de Janeiro. Tá? O primeiro deles é o número de conselhos tutelares insuficiente. Né? Segundo as estimativas, nós deveríamos ter 64 conselhos, temos 19. Quer dizer, conselhos tutelares sobrecarregados, atendendo um número de crianças que não consegue, de fato, garantir os direitos humanos dessas crianças. A formação dos conselhos tutelares ainda é limitada frente a essas grandes questões complexas que requer muita continuidade de reflexão, de estudo, de conhecimento. Não basta só conhecer a lei, não basta só conhecer as diferentes leis ou resoluções ou decretos. Não é? É preciso muita reflexão, muito estudo, a situação está cada vez mais complexa no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Né? Nós estamos mudando, em processo de mudança. Né? As políticas públicas nossas são inexistentes ou insuficientes. Nós não temos política estadual de enfrentamento à violência sexual, não temos uma política estadual de prevenção e erradicação do trabalho infantil, nós não temos uma política para a infância e para a adolescência no estado do Rio de Janeiro, além das grandes violações de direitos que nós vivenciamos, principalmente na área da segurança. Todos os dias um menino negro é assassinado nesse estado aqui, nessa cidade. Então, são muitos e muitos desafios que nós precisamos enfrentar. O orçamento, né? O orçamento nos estados, os órgãos encarregados de definir políticas públicas, como o Conselho Estadual de Defesa de Criança e Adolescente e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, só para citar o do estado e da capital, um orçamento muito limitado para fazer frente à situação de crianças e adolescentes. E por último também, mas é bastante importante, nós não temos esses dados sistematizados nos conselhos tutelares. O CIPEA não funciona em todos os conselhos no estado do Rio de Janeiro, que é uma proposta, já uma decisão, há muitos anos que não tem se operacionalizado por falta de condições objetivas, né, em muitos conselhos. Eu acho que tem que completar a lei, né, 13 e o decreto. Tá? O decreto nome 1603 de 2018, ele complementa de forma muito mais precisa a lei. Então essa é uma grande discussão, porque eu acho que nós estamos ainda em fase de implementação. Por exemplo, eu não sei qual é a situação no estado do Rio de Janeiro da implementação.
do funcionamento, né, do depoimento especial. Nós não temos essa informação ainda divulgada, socializada, né? Nós não temos o sistema de garantia de direitos funcionando. A rede de proteção não funciona no Brasil. Não funciona no estado do Rio de Janeiro, mas não funciona de modo geral em todo o país, não é? De forma articulada. A tal da intersetorialidade que nós falamos tanto, ela não tem funcionado no Brasil. Nós temos todos os diferentes segmentos atuando separadamente. Esse é um grande problema. No Rio de Janeiro, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança criou, né, o comitê, de acordo com a deliberação de 2021, sobre a integração das políticas. Está criado, né, o SEDCA, desculpe, foi o SEDCA que criou no Rio de Janeiro, está criado essa proposta de integração das políticas de atendimento, baseadas em ações articuladas, coordenadas e efetivas, mas até a presente data não funciona, continua no papel. Então, basicamente, a gente pode dizer que tanto os dois sistemas, tanto o sistema de garantia de direitos criança e adolescente criado pela Resolução 113 do CONANDA, quanto o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima e testemunha de violência, ainda não estão implementados. No Brasil, podemos dizer, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, de modo geral, a gente pode concluir que no nosso país nós temos uma grande capacidade de elaborar planos, resoluções, decretos, propostas, projetos. A nossa grande dificuldade é a implementação, é garantir que isso aconteça e monitorar e avaliar os resultados, né? Por exemplo, vou finalizar assim, nós temos uma grande campanha do Faça Bonito, com 25 anos, temos bons resultados, que nós podemos dizer que esse aumento significativo das denúncias que os diversos instrumentos informativos têm utilizado no nosso país, mas não temos o monitoramento e avaliação dos resultados do atendimento dessas crianças. Nós continuamos tendo limitações no que se refere ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, né? E a impunidade. Nós continuamos num país em que a impunidade vigora de forma muito forte no país. Vou terminar de uma forma mais esperançosa, não é? Estamos avançando, os nossos avanços foram importantes. Nós vamos ter agora o próximo encontro nacional, nós vamos ter um encontro dos conselhos tutelares no contexto do dia 18 de maio, e vamos rever o plano nacional, vamos pensar numa política pública para crianças e adolescentes. Estamos acreditando que podemos e vamos avançar, não é? O ano que vem será o 3º Congresso Brasileiro sobre essa questão, e que eu espero que nós possamos dar um passo à frente em termos dos direitos humanos de crianças e adolescentes, considerando as questões de direitos sexuais e sexualidade para todas as crianças e adolescentes do nosso país. Obrigada.